Fala galera, beleza? Cara, acabei de saber uma notícia muito boa, cara, muito legal, muito foda. Acabei de ler aqui num site, cara, de notícias que o Legião Urbana, né? O Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá não pode falar que o Legião Urbana voltou e na verdade não, né? Com certeza não, né? Renato Russo se foi. Mas, cara, continuam as homenagens, né? E finalmente agora a justiça determinou, né? Deu ganho de causa para eles, que eles podem excursionar com o nome Legião Urbana, né? Fazendo essa homenagem e tal, porque eles eram integrantes da banda, né? Anunciaram uma turnê nova, cara, e pô, bacana demais, cara, achei muito legal. A turnê é intitulada Cinco Estações, porque ela vai direcionar o repertório para os álbuns As Quatro Estações e os Cinco. Dois discos importantíssimos na carreira da banda, assim como todos os outros, né? Mas assim, Quatro Estações é aquele disco que o primeiro, assim, ainda veio bastante com aquela influência ainda do aborto elétrico, né? Que a banda surgiu meio que ainda naquela época e tal. O segundo já veio uma fase mais intimista, né? Com foco em algumas canções da época do Trovador Solitário, né? Que é assim que o Renato Russo começou a executar os shows, né? Após a saída dele do aborto. E o terceiro disco, ele marca o fim desse ciclo, né? Que ele resgata as músicas que eram executadas nessas duas épocas, né, em si. E, e também marca o último trabalho com o Renato Rocha, né, o baixista, né, que entrou na banda ainda na época do primeiro disco ainda, né. E As Quatro Estações, ele surge como uma coisa assim, totalmente, totalmente não, mas uma coisa nova, né. Acentuou bastante aquela questão da banda das músicas sem refrão, músicas assim mais intimistas, mais introspectivas, cantadas em primeira pessoa. Acho que foi daí assim que ele ganhou aquele público, né, cara, que tinha aquela necessidade assim, que via aquela coisa de alguém falando para ele, falando dele, e que ele se identificou bastante, né, cara. Destaque assim, tipo, músicas como Meninos e Meninas, né, Pais e Filhos, Há Tempos, Eu Era Lobisomem Juvenil. É um disco muito bom. Tem muitas assim, tem coisas de passagem bíblica, né? Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar, tem coisas de passagem bíblica. E, cara, é um disco muito bom, velho. E o 5, cara, ele é aquele disco assim que ele seria o mais experimental dentro da banda, né? Músicas como Metal Contra as Nuvens, cara, que ela é como se fosse uma ópera rock, né, cara? Que ela passa por vários nuances, né, dentro dela, né? Uma música de 11 minutos, Montanha Mágica também é uma música longa, Vento no Litoral, aquela música bem assim, pacata, né? Tem um toque sombrio, sereníssima, cara, muito legal também a letra dela. Aquela música também, que eu esqueci o nome dela agora, O Mundo Anda Tão Complicado, uma música que o Herbert Viana uma vez falou, né, que na época que o Renato se foi, né, que ele disse que o Renato conseguia transformar uma feijoada com os amigos, citada na música, numa coisa comovente, né? E realmente foi, e realmente é isso mesmo. Então, assim, a gente pode esperar desses shows, assim, né, uma execução bem bacana. Infelizmente, nós não vamos passar por todas as capitais, né? Aqui em Mato Grosso, eles não, a princípio, não está programado. Mas a turnê vai contar novamente com a presença do André Frateschi. Esse cara é vencedor do The Voice, né? Acho que era The Voice, não lembro qual foi o programa. Mas ele cantou muitas músicas do Legião Urbana naquela época, né? Do programa. Por conta disso, ele acabou sendo chamado, né? Para fazer algumas apresentações com ele. E acabou ficando muito bacana. E o que é legal? A gente vê bastante homenagens, né, de bandas, né, covers, né, especificamente de Legião Urbana, que o vocalista, assim, né, se traveste, né, tipo, travesti é uma coisa meio, né, essa palavra um pouco forte, né, mas assim, ele se caracteriza como Renato Russo, né, e tal, com óculos, cantando com aquela entonação vocal. Essa entonação vocal, inclusive, é uma outra característica das Quatro Estações, né, nas músicas um pouco mais lentas, assim, acrescentou aquele grave dele ali, assim. Talvez também é uma outra, né, situação que pega, né, que, que faz com que a galera curta bastante aquilo ali, né, é uma presença, né, representação. E então, assim, é comum você ver as pessoas assim nos shows, né, de bandas covers e tal, e o André Frateschi, ele já não tem esse lance, ele canta com a voz dele,
uma voz muito forte, muito marcante. E assim, a gente consegue. E ela é empolgante, cara. Você consegue curtir aquilo ali, cara. Infelizmente, né, como o Renato Russo se foi, a gente não vai ter novamente um Legião Urbana, né? Tipo, lançando músicas novas e tal. Até poderia o Dado e o Bonfá fazer uma banda, né, à parte e executar algumas músicas do Legião no repertório, né? Mas aí seria uma coisa totalmente nova. Então, poderia ser, né? De repente daí. Mas, né, cara, enquanto a banda, eles continuam ali, cara, e seguindo com esse legado, cara, pô, bom demais, cara. E com um cara bacana na frente, né, deles lá e tudo, né? E o que a gente pode esperar desse show, cara? Sei. Eu gostaria muito de ir, né, cara? Eles vão tocar em Brasília aqui, né? De repente, né, quem sabe. Mas é isso aí, galera. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Que música que você, marcante desses dois discos que você gostaria muito de ver executada, né, nessa atual composição da banda. E valeu, até a próxima.